Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, começando mais um vídeo por aqui. Como vocês estão, pessoal? Espero muito que vocês estejam bem por aqui, tá tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vídeo, gente, por aqui, né, mostrei pra vocês aí a minha rotina logo de manhãzinha quando eu me acordo. Arrumo a Manu pra ela ir pra escola, né, mando ela pra escola, a gente volta pra passar meu cafezinho, né, e ter o meu momento ali, gente. Eu não abro mão desse momento, gente, sabe? Que é o momento que eu fico ali comigo, né, que eu me conecto com Deus também. E é muito importante, gente, pra mim, essa rotina. Aí depois, gente, eu tomei já meu café, né? Aí o café já começa a fazer efeito e eu começo, gente, realmente a fazer tudo que eu tenho pra fazer e não paro. Aí eu fui lá estender roupa, gente, e já vim mostrar pra vocês aí a floração do pessegueiro, gente. Olha a coisa mais linda, gente. Eu acho a coisa mais linda quando tá assim, florindo, gente, sabe? Umas florzinhas tão lindas, tão delicadas. Então eu aproveito cada dia, gente, que tá essa floração aí, ó, pra fazer uma foto, pra gravar. Aproveito mesmo, gente. Aí já entrei pra dentro, fui abrir a casa, né, gente? Por mais que tá um pouco friozinho, gente, é muito importante, né, abrir a casa pra arejar. Aí já fui ali abrindo tudo, arrumando a cama da Manu, gente, né? Às vezes dá tempo de eu arrumar antes dela ir pra escola, às vezes não dá, né, gente? Daí fui ali arrumar, vou colocar o cobre-leito, gente, direitinho, né, na caminha dela. E é isso, gente. Tudo bem simples, né? Mas eu vou mostrar hoje a minha rotina aqui pra vocês do meu dia, gente, tá? Já quero te pedir encarecidamente pra te deixar um like aqui nesse vídeo. Deixa um comentário, é muito bom quando vocês deixam comentários aqui, eu gosto de ler. E também impulsiona o meu vídeo, gente. Eu confesso pra vocês que eu ando bem desanimada, porque depois, gente, que o meu canal monetizou, parece que o YouTube parou um pouco de entregar, sabe, o conteúdo. Então é bem difícil, sabe, gente? Às vezes dá vontade de parar, de largar tudo, né? Mas aí a gente vai continuando meio desanimada mesmo, né, gente? Esperando que um dia venha a recompensa, né, gente? E é isso. Aí eu fui ali dar uma organizada nas roupas da Manu, porque vocês viram no vídeo anterior que eu dei, que eu dobrei, gente, todas as roupas, né? Mas não tinha guardado, então fui ali guardando, gente, dando uma organizada, que tava bem bagunçadinho, né? Roupa, gente, bagunça muito, eu não sei o que fazer, né? Mas enfim, aí eu fui ali dando aquela organizada, aproveitando, né? E é isso, gente. A Manu tem só essa cômoda, né? Essa sapateira que eu coloco as roupas dela, gente. Aí eu dou um jeitinho ali, né, pra caber tudo. Aí já fui ali dando uma organizada meio por cima, vou vir já varrendo, gente. E essa penteadeira dela, gente, varre escrivaninha, fica abrindo a gaveta, gente, é uma luta, uma peleja. Mas enfim. Aí coloquei um tapetinho ali, gente, hoje não vou passar pano no quarto, porque eu deixei ontem bem limpinho, né? Então só varri mesmo, já ficou bem limpinho e assim ficou o quarto dela, gente, bem organizadinho, bem limpinho, né? Enquanto isso, ela tava lá na escola, né? E eu tava aqui organizando as coisas pro lado de cá. Aí também vou arrumar o meu quarto agora, né, gente? A mesma coisa, a gente tem roupa pra guardar, né? Mas eu vou ali arrumar minha cama, dobrar os cobertores. E eu gosto, gente, de colocar uma mantinha, sabe, na cama assim, porque daí fica mais quentinho, sabe? Tem feito umas noites bem friazinhas, sabe, gente? Então, eu gosto de fazer assim. Aí, vou ali arrumando, gente, a cama, né? Adoro essa luz que entra, né, no quarto, gente. Essa hora da manhã pega sol na frente de casa, então eu aproveito para abrir tudo, gente, e dar aquela arejada na minha casa. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. E assim ficou, gente, o quarto. Eu organizei tudo, guardei as roupas. Os ovinhos estão ali chocando, né, gente? E assim ficou meu quarto, gente, tá? Deixando bastante luz entrar, vento mesmo, né, gente? Entrar dentro do quarto pra dar aquela arejada. E assim ficou, gente. Simples, porém cheio de amor, né? Life so
A sala também organizei, gente, não mostrei pra vocês, mas tá aí organizadinha, né? Não tinha muita coisa pra fazer, como no vídeo anterior eu faxinei, né, gente? Então, na verdade, eu só vou passar pano na cozinha, gente, porque mais tarde eu vou estar fazendo pão, né? Então, vai sujar o chão, mas só por isso, tá? Aí, como eu disse também no vídeo anterior, vou molhar minhas plantinhas, gente. Vou molhar, gente, essa costela de Eva. Ela cresce muito rápido, gente. Eu amei ela. Ela tem um crescimento muito bom. Não precisa ter muito cuidado, né? Só molhar, assim, esporadicamente. Tá vindo muito brotinho, gente. Assim, ó, até dentro da terra ali, ó, tá vindo muito brotinho. E, gente, eu simplesmente amo as minhas plantinhas, gente, sabe? Amo mesmo. Aí eu gosto sempre de molhar aí na pia mesmo, gente, né? Deixo a pia bem vazia ali, bem limpinha. E venho molhando elas, deixo elas escorrendo um tempo aí, né? Pra depois voltar pro lugar, pra não voltar pingando. E assim eu vou fazendo, gente. Se eu pudesse, gente, eu tinha muito mais planta, né? Mas, cada plantinha que a gente vai comprando, né? É uma conquista, gente, porque eu adoro mesmo. Essa aí é a minha jiboia branca, tá, gente? E aí a outra é uma jiboia variegata normal. A jiboia branca, gente, eu percebo que ela não tem um crescimento muito rápido, não, gente. Parece que é mais lenta, sabe? Mas enfim. Daí eu vou ali também molhando as outras, né, que estão lá nos vasos, gente. A costela de Adão eu não ponho muita água nela, porque não põe, gente. Eu acho que assim tá bom. Aí, gente, eu tô com um pouco de tosse. O que que eu fui fazer, gente? Um xarope caseiro, que pra mim funciona muito bem pra quando eu tô com tosse, sabe, gente? Tava com uma tosse bem chatinha que tava me atrapalhando. Então, eu vim fazer o quê, gente? Peguei ali uma colher de mel e meio limão, gente, tá? Coloquei bastante limão mesmo. Tava com bastante suco esse limão. E vou levar no micro-ondas, gente, por 15 segundos pra dar uma aquecida. Não pode ferver, gente, tá? Porque quando ferve o mel, eu não sei se você sabe, gente, mas quando ferve o mel, ele perde um pouco das propriedades e acaba virando apenas um açúcar, né? Então, 15 segundos, gente, só pra mornar o limão com mel. E não vai ficar muito doce, tá, gente? Porque tem bastante limão. E, gente, o mel tava assim, açucarado, gente, porque quando o mel é puro, ele fica assim mesmo no inverno, gente, tá? E é isso. Aí eu tinha uma sementinha ali, gente, fui tirar. E vou tomar, gente, esse xarope. E realmente, foi tiro e queda. Ele fica assim, gente, é bem líquido, tá? Porque eu coloquei bastante limão. E é isso, gente, vou ali tomar. Foi muito bom, gente, porque passou minha tosse mesmo, tá? Não fica, nossa, que delícia, né? Porque eu enchi de limão, gente. Mas, mas é ótimo, gente, pra tosse. E é isso. Já fui também, gente, preparar o meu almoço, gente, tá? Amanhã aqui em casa ela corre muito rápido, como vocês sabem, porque a Manu, gente, daqui a pouco tá em casa, né? Então eu tenho que organizar a casa, fazer almoço, várias coisas, né? Então fui ali colocando uma batata, gente, pra cozinhar e a frigideira pra esquentar. Vou fazer uma batatinha na air fryer, eu gosto de pré-aquecer, pré-cozinhar ela, gente, na verdade, ali, né? Pra depois colocar na air fryer. E vou fazer também um estrogonofe de carne hoje, gente. Vou pegar uma carne, gente. Essa carne aí, acho que é centro de paleta, gente, tá? Eu compro com esse nome aqui, gente. Não sei que nome que vocês usam, mas enfim. Aí eu vou pegar, gente, essa carne e com a frigideira bem quente, mas bem quente mesmo, vou dourar, gente, essa carne. Tem que estar com a frigideira bem quente, gente, porque senão solta muita água, né? O estrogonofe de carne, gente, eu faço um pouquinho diferente do que o estrogonofe de galinha, né? O de frango eu pego e deixo ali, coloco tudo e deixo cozinhar. O de carne não, gente, eu dourei, selei bem a minha carne, gente, ela não soltou muita água. Deixei criar esse fundinho, vou passar para um prato, gente, essa carne aí, ó. E vou dourar ali a cebola, o alho e o tomate, gente, separado. Porque, gente, se eu colocar tudo junto com a carne, vai soltar muita água a minha carne. Vai ficar aquela carne borrachuda, né? Então, eu gosto de fazer assim, gente. Cada um faz de um jeito, né? E eu faço desse jeito. Piquei ali, gente, os legumes, né? Os temperos, bem grosseiramente, gente. Parece que eu piquei a facão, né? Mas enfim. Aí, cozinhou já a minha batata. E eu vou temperar, gente, pra levar pra air fryer. E como é que eu tempero, gente? Eu coloco ali o óleo, né? O azeite, coloco uma gordura. E vou ali, gente, enchendo de tempero mesmo, gente. Aí é lemon pepper com chimichurri, tá? Então eu misturo bem. Não coloquei sal, porque como vocês viram, eu já gosto de colocar o sal na água do cozimento, né? Então já tem sal. Aí levo pra air fryer, deixo dourar, gente. Fica tão maravilhosa essa batata. Fica muito diferente do que tu colocar batata crua, sabe, na air fryer. Fica maravilhoso. Aí, gente, voltei ali, já tava douradinho ali, né, meu temperinho. E aí eu vou voltar já, gente, com a minha carne pra dentro da frigideira, né, gente? Eu gosto de fazer em frigideira estrogonofe, eu não sei por quê, mas eu gosto. Aí antes disso eu coloquei um pouquinho de shoyu, gente, sabe? Que daí dá um temperinho mais também, dá uma corzinha boa.
E, gente, estrogonofe é muito pessoal, né? Cada um faz de um jeito. Às vezes vai champignon, né, gente, na receita original e tal. Mas eu já fiz uma vez com champignon, fica bem gostoso mesmo, gente. Mas eu não tenho o hábito de comprar, né? Daí eu coloco o que eu tenho em casa mesmo, gente. Aí é isso. Coloquei ali a carne de volta, vocês podem ver que ela tá bem seladinha. Gente, ficou muito macia e suculenta essa carne, sabe, gente? Muito bom. Aí agora eu tava ali, né, sujando o fogão como sempre, né, gente? Mas enfim, eu não sei cozinhar sem sujar o fogão, gente. Me conta aí se tu também faz bagunça no fogão. Aqui eu faço, gente. Coloquei ali um pouquinho de mostarda e um pouquinho de molho de tomate. Eu não gosto de usar ketchup, gente, no estrogonofe, tá? Porque eu sinto que fica um gosto, sabe, quando coloco ketchup. Então eu gosto de usar molho de tomate e mostarda, gente, tá? E aí agora já tô ali refogando, gente, uma cebola pra me fazer um arroz, gente, vou fazer um arrozinho. Hoje eu vou colocar cebola, gente, às vezes eu faço só arroz branco, normalzinho mesmo. Às vezes eu coloco cebola, gente. Coloquei nessa panela aí, mas depois eu percebi que essa panela era pequena, né? Aí eu troquei, coloquei em outra panela, gente, é da batata mesmo, tá? E aí vou temperar, né? Já coloquei sal tudo ali. Fritar o arroz, colocar água no arroz, gente, e eu não sei se tem uma comida mais fácil que estrogonofe, gente. Eu simplesmente amo. Eu fiz uma saladinha ali, gente, de pepino com tomate pra acompanhar. E a nossa carne já tá no ponto, gente, já tá refogadinha. Aí eu vou colocar, gente, um pouquinho de água nela, gente, deixar ela ferver, reduzir bem. E aí depois eu venho com um creme de leite, gente. O arroz daqui a pouco tá pronto também. E entre o tempo, gente, faltavam alguns 20 minutinhos ali pra mim ir lá buscar a Manu. Fui lá correndo estender mais um pouco de roupa, gente, porque ia aproveitar o sol, né, pra tá lavando roupa, gente. Então, assim, eu faço mil coisas na manhã, gente, porque de tarde eu não tenho tanta disposição, né? Então eu prefiro fazer de manhã, gente. E é isso. Aí, assim, ficou meu estrogonofe, gente. Já tava na hora de ir lá buscar a Manu, né? E aí fui, gente. Olha só o céu como tava lindo. Peguei ela, voltei e viemos almoçar, gente. Assim ficou o nosso almoço. A batata perfeita, gente. Simplesmente perfeita. Estrogonofe também maravilhoso. Tudo maravilhoso, gente. Foi bênção de Deus. E aí agora, gente, eu vou fazer o quê? Um pão, tá? Gente, eu tô sem bacia, tá? Tô sem bacia. Minhas bacias grandes quebraram. E aí, gente, eu vou fazer o meu pão na panela, gente. Essa panela aí eu não uso pra cozinhar, gente, porque ela é muito grande, né? A gente só usa quando faz alguma janta na igreja, alguma coisa assim, né? Ou quando tem muita gente, né? Aqui em casa, que é bem difícil, gente, né? E daí ela tava ali, daí a gente, eu lavei ela direitinho, né? Tá limpinha. E vou fazer meu pão aí, gente. Coloquei aí os ingredientes do pão. O cilindro da minha mãe tá aqui em casa, gente, então vou usar o cilindro hoje, gente. Mas eu tava já acostumada a fazer pão sem cilindro também, gente. E dá certo, tu pode usar, né, fazer da mesma maneira, gente, que vai dar certo, tá bom? Aí eu fui ali colocando os ingredientes, gente, tá? Pão, gente, é bem particular, né? Às vezes eu coloco ovo, às vezes eu coloco óleo, às vezes eu coloco banha, né? Hoje mesmo eu coloquei banha. Vai daquilo que tu tem, gente. Aí eu coloquei 500 ml, gente, sendo que 250 de água e 250 de leite. Coloquei, gente, se eu não me engano, 80 gramas de banha. Eu vou deixar, gente, os ingredientes aqui na descrição do vídeo, tá? Coloquei também, gente, fui colocando todos os ingredientes ali. Eu não vou falar ingrediente por ingrediente, gente, porque eu posso esquecer, né? Mas eu vou deixar na descrição. Se eu não deixar na descrição, gente, que às vezes acontece eu esquecer, me cobra nos comentários que eu coloco a receita do pão, tá bom? E aí, gente, eu fui colocando, coloquei um pouquinho de amido de milho, gente, porque o amido de milho, ele serve como um melhorador, sabe, da massa do pão. Então, eu coloco ali umas 2 colheres de sopa de amido de milho e aí vou amassando, gente, tá? Essa é o ponto da massa que tu amassa na mão, não pode colocar muita farinha. Mas a massa no cilindro, gente, ela necessita de mais farinha, ela precisa ser mais dura, né? Então, a gente coloca um pouquinho mais. Então, sempre que vai fazer na mão, coloca menos farinha, tá? O quanto desgrude da mão. Tá bom, pessoal? Aí, já tava ali o cilindro limpinho, gente. Eu vou contar pra vocês que eu não sou a pessoa mais fã, assim, de fazer pão no cilindro, gente. Porque eu acho muito chato. Porque você tem que limpar o cilindro antes de usar. Tem que limpar o cilindro depois que tu usa. Faz bagunça. Então, eu acho mais prático fazer o pão na mão. Porém, o resultado, né, do pão no cilindro, gente, é 1000 vezes superior, né? Então, pelo resultado que fica o pão, eu faço no cilindro, gente. Mas não é uma coisa assim que eu amo, vou dizer pra vocês. Tá, gente? Mas, o bom é que dá pra fazer, assim, mais quantidade, né? E daí eu coloco congelar, gente. Congelo os pães e aí a gente vai comendo ali durante a semana.
não preciso estar fazendo sempre pão. Já na mão, né, eu procuro fazer uma quantidade menor, gente, né, de pão, pra realmente não cansar tanto, né, de sovar o pão na mão. Aí a gente vai amassando ali infinitamente até ficar a massa bem lisinha. Olha como tava bonita a minha massa, gente. E aí eu acelerei bastante o vídeo, né, pra não ficar chato, gente. Mas aí eu fui ali, enrolei, gente, eu vou fazer pãezinhos pequenos, tá? Porque aqui em casa o pessoal prefere assim, gente, já o pão pequenininho, né, do que tá cortando o pão grande. Mas quando eu tô com preguiça, gente, eu vou lá e faço 3 pão grandes, já tá ótimo. E assim ficaram, gente, ó, os meus mini pãezinhos. Vou colocar crescer, como tá um pouquinho frio, gente. Eu vou colocar eles crescerem lá na frente do aquecedor. Aí assim ficou minha cozinha, né? Pós-pão, gente. Então, agora é limpar, né, gente? Agora é limpar o chão, gente. Não dá pra aparecer tanto aí no vídeo. Mas ficou cheia de farinha. Eu fiquei cheia de farinha, gente. E é isso, gente. Já fui ali limpando o cilindro. Eu gosto de limpar ele quando eu guardo. E depois, antes de usar, limpo também, né, gente? Porque sempre cai um pozinho, uma coisinha. Então, gente, aí parecia que tava na tomada, gente, mas só tava erguido o fio ali, tá? Não tava na tomada. Até porque eu tenho um medo de tomar choque, gente, que Deus o livre. Então, não tava na tomada já, tá, gente? Porque eu tava até mexendo com água ali nele, né? Enfim. Aí fui lá lavar a louça, que tinha a louça do almoço e mais a louça do pão, né? Já deixei pra lavar tudo junto. Na verdade, eu queria ter feito pão, gente, bem cedinho. Mas aí faz uma coisa aqui, outra ali. Quando vê, passa amanhã, já tava na hora de cozinhar. Então, eu deixei pra fazer o pão depois do almoço, tá, gente? E agora tá friozinho, tá meio ruinzinho de fazer pão, né, gente? Porque demora um pouquinho pra crescer. Não cresce como cresce no verão, isso é fato, né, gente? Mas tudo bem. Daí eu fui ali lavando tudo, gente, né? Vou limpar minha louça, minha pia. Até que não tinha muita louça, né? Mas sempre tem uma loucinha, né, gente? Daí eu vou ali limpando a minha pia. A minha pia tá precisando tomar um banho de Cif, gente. Mas eu não comprei, né? Mais saponáceo, então acaba que ela tá bem encardidinha, gente. Mas eu vou limpando ali como dá. Fui ali também já limpar o meu fogão, né, gente? Sempre gosto de limpar, gente. Pra mim, lavar a louça e não limpar o fogão é a mesma coisa que não lavar a louça, gente. Então, tem que ter a parte de um ritual ali mesmo que eu tenho que ter na cozinha, gente. Aí, eu sempre finalizo com papel toalha, gente, e um cheirinho, né? Um limpador perfumado, gente. Fica bem cheirosinha a cozinha. E assim ficou, gente, ó, limpinho. Agora, depois eu vou pro chão, né? Aí, a gente fiz o tal do teste de colocar um pouco de massa num copo d'água, gente. Quando boia o copo a massa, né? Quer dizer que tá crescido, mas pra mim não funcionou, gente. Eu achei que tava precisando crescer um pouquinho mais ainda, sabe? Quando boiou a massa. Então, não, pra mim não deu certo não, gente. Eu vou assim meio no olhômetro, sabe? Quando eu vejo que o meu pão tá no crescido ali do tamanho que eu quero, eu vou lá e boto assar, gente. Aí fui ali passando, né, o mop. Tava bem sujinho de farinha, gente. Eu nem varri, já vim com o mop bem molhado. Depois com o mop bem seco, gente. E assim eu limpei a minha cozinha, gente, tá? E assim ficou, gente, tudo limpinho. Eu tô amando, gente, esses tapetes na cozinha, por mais que eles são branquinhos, gente. Eu cuido, sabe? Então tá durando bastante, assim, não tão sujo nem nada. Simplesmente amando. E como eu disse pra vocês, os pães estão aí crescendo, né, gente? Bem tapadinhos, mas ali crescendo no aquecedor, porque tá frio. Aí agora a gente vai olhar um pouquinho de TV enquanto eles crescem. E já cresceram, a gente tem um passe de mágica. E aí, gente, eu já tinha até assado uma forma, ó. E esse aí cresceu um pouquinho menos, gente. O outro, enquanto tava assando, né, cresceu mais um pouquinho. Eu podia ter deixado eles crescerem mais, gente, mas eu tava com pressa de assar esse pão. Mas simplesmente, gente, ficou perfeito. E você sabia, gente, que o segredo pro pão ficar perfeito é não deixar crescer muito, gente. Quanto mais tu deixa teu pão crescer, ele pode fermentar e depois ele baixa. Sabe aquele pão que baixa, gente? Fica feio depois, é porque deixa crescer muito. E assim a gente finalizou mais um dia por aqui, com esse pôr do sol, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu fiz com muito carinho. Até o próximo vídeo. Tchau!